Eu desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudação a todos os membros da Primeira Igreja Batista em Piritiba que estão em isolamento social. Aguentem firme enquanto tudo isso passa. Hoje é a nossa segunda mensagem na série de mensagens com o título As Opções que Você Tem. Estamos pensando quais as opções que nós temos durante esse tempo de crise, durante esse tempo de pandemia. E o nosso assunto de hoje é as opções no desafio. E vamos ver quais as opções que nós temos enquanto estamos em uma situação desafiadora. O nosso texto de hoje é o livro de Josué, capítulo 1, versículos de 9 a 11, que nos diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Um desafio grande costuma nos assustar. Enfrentamos desafios do dia a dia, corriqueiros, que dizem respeito ao nosso trabalho, nosso cotidiano, mas não nos assusta tanto, estamos acostumados. Mas um grande desafio, um desafio de verdade, nos assusta. Porque um desafio grande desfaz as nossas rotinas. As rotinas da nossa vida dizem que as coisas estão indo na normalidade. E a normalidade é bom. Antes dessa pandemia, vivíamos nossas vidas normalmente. Seguíamos nossa rotina, seguíamos as nossas agendas normalmente. Mas, de repente, surge um desafio grande. E esse desafio muda completamente o nosso cenário. Veja o que acontece agora, o que acontece agora depois que se instalou a pandemia. Tudo mudou. Estamos agora reclusos em nossas casas para nos proteger e proteger nossas crianças e os nossos velhos. Quando somos desafiados por um grande desafio, parece que a nossa única opção como seres humanos é o desânimo e o medo. O desânimo que nos faz querer parar, o medo que nos assombra, que nos assusta. Você pode perceber isso nessa pandemia. Eu não sei quanto a você, mas o pânico nas ruas, nas casas, no comércio, é tão tangível que quase que dá para tocar. E parece que só existe para nós essa opção de ter medo. Mas o fato é que existem opções melhores diante dos desafios. Desse desafio que está diante de nós agora e de qualquer outro que vier a aparecer. Existem opções melhores do que o desânimo, melhores do que o medo. Porque desânimo e medo, eles minam as nossas forças. Minam nossas forças espirituais, emocionais, mas também minam nossas forças físicas. Se dessemos lugar para o medo iria até mesmo minar nossa resistência física e orgânica, iria diminuir até mesmo a nossa imunidade e nos faria abertos a adoecer. Mas existem atitudes que nos deixam mais equipados para qualquer tipo de desafio. E essas atitudes podem ser usadas no enfrentamento de qualquer situação, de qualquer desafio, inclusive
no enfrentamento da pandemia que estamos enfrentando no exato momento. E a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras nos apontam quais são essas atitudes que são melhores do que o desânimo e do que o medo. De acordo com a palavra do Senhor, a melhor opção no desafio é a força. A tua melhor opção diante do presente desafio é a força. A Bíblia mostra que é possível encontrar forças perante os desafios. O povo de Israel, na época de Josué, tinha um grande desafio. De acordo com o versículo 11, nós descobrimos qual é esse desafio. Eles saíram do Egito, estavam caminhando jornada de 40 anos pelo deserto, indo em direção a Canaã, que Abraão havia comprado e conquistado. E agora, o desafio consistia, vencido o deserto, atravessar um rio, que era o Rio Jordão. Para uma pessoa sozinha, atravessar o Rio Jordão a nado é relativamente fácil. Porém, aqui se tratava de cerca de 2 milhões de pessoas na estimativa. Porque não se tratava apenas de jovens, de soldados, se tratava também de crianças e se tratava também de velhos. O desafio primeiro era atravessar o rio, sendo que essas pessoas estavam viajando a pé. O outro desafio consistia em tomar posse da terra de Canaã, o que significa que teria que envolver guerra. E o problema e o desafio aqui é que eles não eram guerreiros, eles eram refugiados, estavam saindo do Egito, ex-escravos. Sabiam usar instrumentos de trabalho, não eram forjados para a batalha. O desafio era enorme para o povo de Josué. Assim como é grande hoje o nosso desafio, vencer uma pandemia mundial, vencer um vírus que assola a maioria das nações. Existia ali, naquela situação do povo de Josué, a fragilidade humana diante desse desafio. O versículo 9 nos aponta essa fragilidade humana, porque havia possibilidades de eles se desanimarem, havia possibilidade humana do desânimo. Quando o texto fala para ter bom ânimo, né? Para ter bom ânimo, é porque havia possibilidade de se desanimar. É uma possibilidade humana. A outra possibilidade era o pânico diante de um desafio tão grande. Por isso que o versículo diz para não pasmar e não se espantar. Porque havia possibilidade de se espantarem, de se pasmarem, de se espantarem, de serem tomados pelo pânico. A opção mais primitiva que geralmente nós humanos temos diante de um grande desafio é ou o desânimo ou o medo. Então, Deus deu uma orientação para o líder desse povo, Josué. No versículo 9 ele diz, esforça-te. Em algumas versões diz, seja forte. É o mesmo sentido. Deus estava apresentando ao líder daquele povo uma opção melhor para enfrentar um grande desafio. E enfrentar o desafio com força. A força é como uma vacina contra o desânimo. Você só vence o desânimo se você tiver força. Por isso que o texto diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque o esforço, a força, é a maneira de vencer o desânimo. É, então, possível termos força perante um desafio. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E é o mais apropriado termos força diante dos desafios. Mas só teremos essa força se nós nos permitirmos experimentá-la. A melhor opção é você enfrentar o desafio com força. Porque a força não dá espaço para o desânimo. O desânimo nos paralisa. O desânimo é inércia. E a força quebra a inércia. A força desfaz a paralisação humana. Portanto, a força gera esforço. Tanto faz a versão que diz esforça-te, quanto a que diz seja forte. Porque
A força gera esforço. A força nos empurra para frente. Sendo assim, desenvolva você força no desafio desse momento que estamos vivendo, porque essa é a sua melhor opção. Entenda que você tem que desenvolver a força. Força interior é algo que nós temos que desenvolver. Da mesma forma em que a força física é algo que nós temos que desenvolver, nós não nascemos com isso, nós temos que desenvolver a força. Para isso você tem que trabalhar primeiramente a sua mente. Alimente a sua mente com pensamentos construtivos. Troque os seus pensamentos derrotistas, os seus pensamentos ruins. Troque todos eles. Como é que eu posso fazer isso? Você pergunta. Primeiro, você pode começar em não ouvindo músicas tristes. Agora não é hora de ouvir músicas tristes. Ouça músicas que te coloquem para cima. Outra forma que você poderia fazer seria não assistir filmes de terror. Agora não é hora de assistir um Titanic, agora não é hora de assistir um Walking Dead. Então, assista filmes que te coloquem para cima, que te descontraiam. Comece por aí. E no mais, quando vier um pensamento de medo, de terror, de assombro, troque por um pensamento construtivo. Ao invés de você alimentar o pensamento do tipo, não vamos conseguir, imediatamente pare e troque por um pensamento, vamos conseguir com a ajuda do nosso Deus. Outra coisa que você deve fazer é alimentar a sua espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que nos distingue dos animais, porque nós somos animais, nós somos mamíferos. No entanto, o que nos diferencia? Espiritualidade. Então, alimente a sua espiritualidade nesse tempo, porque a tua espiritualidade vai te unir a Deus, porque a espiritualidade é o que nos aproxima, nos deixa mais próximos do poder de Deus. Nós, como cristãos, a nossa espiritualidade gira em torno da reflexão, da meditação das Escrituras e da vida de oração com o nosso Deus. Por isso, a melhor opção para enfrentar um grande desafio é com a força. Segundo lugar, a sua melhor opção para enfrentar um grande desafio é a coragem. A Bíblia mostra que é possível enfrentarmos o desafio com coragem. A orientação divina que foi dada ao líder Josué, ao líder de Israel na antiguidade, incluía a coragem, como nós vemos no versículo 9. A ordem era: não pasmes nem te espantes. Essa é uma ordem negativa, não pasmes, não te espantes. Mas nessa ordem negativa está a inferência positiva. Se não é para se pasmar nem se espantar, é para ter coragem. O contrário de pasmar-se e espantar-se é ser corajoso. O importante da coragem é que a coragem gera reação. A coragem supera o susto e produz reação. Quando um desafio tão grande como esse se levanta contra nós, a gente toma um susto e se pergunta: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mas a coragem supera o susto e já começa a agir. O que temos que fazer? Então vamos lá, vamos fazer. O que é que nós temos para hoje? Então é isso que nós temos para hoje? Vamos encarar. Existia uma razão para Josué ter coragem conforme Deus estava orientando. Ele tinha um recurso poderoso com ele. Quando nós temos um recurso poderoso, firme conosco, existe um motivo para termos coragem. E o recurso que Josué tinha era nada mais, nada menos do que a presença do Senhor. Ele diz que o Senhor teu Deus é contigo. Versículo 9. Depois da orientação divina a Josué sobre a coragem, vemos então a reação de Josué. Josué reagiu a esta orientação de Deus em relação a ter coragem. O versículo 10 e o versículo 11 nos mostra qual foi a sua reação. Ele começou a tomar providências. No versículo 10, a providência dele foi reunir os príncipes. Era hora de tomar medidas. Decisões teriam que ser tomadas. E ele chamou os líderes, os príncipes. Em seguida, tomou decisões junto com esses líderes no versículo 11 e a ordem era levantar provisão e preparar o povo.
Levantar provisão porque dentro de 3 dias eles iriam ter dias difíceis pela frente. E teriam que preparar o povo para o desafio que iriam encarar. O desafio de primeiramente passar o Rio Jordão. 2 milhões de pessoas, incluindo crianças e velhos. Sem falar de animais. E o outro desafio era tomar a terra. Ou seja, se envolver em guerras, sendo que não eram guerreiros. Então, a coragem de Josué foi produtiva. Foi produtiva. Quando Deus mandou ele ter coragem, imediatamente ele reagiu, produzindo coisas para preparar o povo para enfrentar o desafio que estava diante de si. Porque, queridos, a coragem é a maneira mais produtiva de se enfrentar um grande desafio. Porque a coragem nos faz agir. Enquanto que sem coragem, enquanto que o medo, o pavor, nos impede, nos traz inércia, nos impede de agir, nos faz parar. E diante de um desafio, parar é perder. A coragem nos faz usar aquilo que nós temos. Os recursos que nós temos, nós podemos usar para enfrentar o desafio quando temos coragem. O medo nos impede de usar até o que temos para vencer. E o maior recurso que nós podemos ter é o mesmo recurso que Josué tinha, a presença do Senhor, nosso Deus. Por isso, exerça a sua coragem no desafio desse momento. É a sua melhor opção. Exerça. Se você buscou força, se você desenvolveu força, pois agora é hora de exercer coragem. Coragem é algo que se exerce. Não alimente o medo, porque o medo diminui a tua força, incluindo a tua força física. Ao contrário, alimente a coragem. A coragem te fará agir com aquilo que você tem, com aquilo que você tem nas mãos. Coragem leva à ação. E na ação você aproveita aquilo que você tem como recurso, como arma para enfrentar o desafio. A coragem é a atitude mais próxima da tua natureza. Preste bem atenção nisso. Olhe para o seu corpo. O seu corpo mostra como a coragem está ligada a você. Porque a coragem te leva a agir. E o teu corpo foi feito para ação. O teu corpo tem 2 mãos. Mãos é sinônimo de ação, de trabalho. O teu corpo tem 2 pés. Pés são sinônimos de movimentação. O teu organismo, olhe para o teu sistema imunológico, o teu sistema de defesa. O teu sistema de defesa foi feito para agir. Quando um vírus entra, o teu sistema entra em operação como um exército para consumir esse vírus. Agir é a coisa mais próxima da tua natureza. Teu corpo foi feito para agir. Agir é melhor do que se prostrar. Por isso, a coragem é a melhor opção nos grandes desafios. Sendo assim, a palavra de Deus nos ensina que desafio é coisa para se encarar. Desafio não é coisa da qual fugir. Não devemos fugir do desafio porque, se nós fugirmos, perderemos. Porque fugir ou prostrar já é perder diante de uma situação de desafio. Nós podemos usar os desafios para avançar. A humanidade entende um pouco disso. Quando o mundo enfrentou a gripe espanhola em 1918, foi uma pandemia que assolou 500 milhões de pessoas. Mas aquela pandemia foi vencida exatamente criando vacinas que nós usamos até hoje e que faz com que gripe seja uma coisa normal do nosso dia a dia. O mundo enfrentou a Segunda Guerra Mundial, que foi terrível, mas quando passou a Segunda Guerra Mundial, a humanidade aprendeu e mudou e criou um sistema novo para se viver e criou um órgão que promovesse a paz entre as nações. E agora é a vez do coronavírus. Mais uma pandemia. E nós, como humanidade, temos a capacidade de, com coragem, aprender, com força, aprender com essa pandemia. E depois que ela passar, o mundo será outro, o mundo será mudado, haverá modificações importantes para o mundo daqui para frente. Então a melhor maneira de encarar os desafios é encarar os desafios
e encarar com força e com coragem. Eu convido você a orar nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estais nos céus, Tu és o Deus de Josué, Tu és o Deus que usou aquele líder para fazer o Teu povo do Antigo Testamento entrar na terra de Canaã. Tu és aquele que injetaste naquele povo coragem e força. Estamos aqui com nossa família, dispomos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conceda força, que possamos usar a força que o Senhor nos disponibilizou, que possamos ser fortes num momento como este. Pedimos a Tua ajuda para exercermos a nossa coragem, para não darmos lugar em nenhum momento para o medo, para o pânico e para a inércia. E de acordo com a Tua palavra, nós venceremos com a Tua ajuda. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, a quem devemos a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima mensagem.